aqui essa poesiazinha para vocês pra gente iniciar. O encontro é de dois, olhos nos olhos, face a face. E quando estiveres perto, arrancar-te-ei os olhos e colocá-los-ei no lugar dos meus. E arrancarei meus olhos para colocá-los no lugar dos teus. Então ver-te-ei com os teus olhos e tu ver-me-ás com os meus. Uma poesia de Jacó Levi Moreno. Essa poesia traz pra gente uma mensagem sobre empatia, né? A gente aprender a olhar para o outro, né, com um outro olhar, com uma outra perspectiva. Vamos lá. A gente vai aprender hoje sobre as estruturas de personalidade, sobre 3 sistemas segundo Freud, que é o id, o ego e o superego. O id, ele é aquele que diz eu quero agora. O ego é aquele que para pensar, né? Será que agora é uma boa hora? E o superego é aquele que diz é melhor não. Só ressaltando novamente, lembrando que Freud, gente, ele foi um médico e ele era psiquiatra também, e através dos seus estudos dos pacientes que ele atendia, que ele deu que ele iniciou essa teoria sobre as estruturas de personalidade. Segundo Freud, a personalidade é composta por esses 3 grandes sistemas, né? O id, o ego e o superego. O id, ele é de origem orgânica e hereditária. Apresenta a forma de instintos inconscientes que impulsionam o organismo. Há 2 formas de instintos: o instinto de vida, tais como fome, sede, sexo e etc., e os da morte, que representam a forma de agressão. O id, ele é aquele que não tolera tensão e ele utiliza o prazer para descarregá-lo. O ego, ele opera pelo princípio da realidade, isto é, pelo que a nossa realidade considera correta. Para satisfazer o id, o ego ele pensa, percebe, planeja e decide. Superego é o representante das normas e valores sociais que foram transmitidas pelos pais através de castigos e recompensas impostos à criança. Então, gente, de uma forma resumida, o id é como se fosse uma instância, né, da nossa psique, né, da nossa alma, que ele vai pensar só nos instintos, só em satisfazer o prazer dele ali naquele momento, e ele não vai pensar em nada, se ele vai agredir alguém, se ele vai machucar alguém, tá? Ele não pensa em nada, ele só vai lá e faz o que ele tem vontade de fazer. Já o ego ele já vai parar pra pensar, não, será que é bom, né, eu fazer isso mesmo? Ele já é aquele que para pra pensar já. E o superego é como se fosse aqueles valores que os nossos pais transmitem para nós. É como se o superego ele fosse aquele que vai frear você, que vai frear os seus instintos, tá? E é como se, por exemplo, deixa eu citar aqui uma situação. Perante a lei, né, matar uma pessoa é crime, né? Então, no momento da raiva, o ser humano, dependendo de qualquer situação, se ele sente essa vontade de matar o outro, né, ele vai estar operando pelo id, né, pela vontade dele naquele momento, sem pensar se ele vai ser preso, né, ou não, o que pode acontecer, sem pensar nas consequências. O id é aquele que vai lá e faz, né? E já o ego não, ele é aquele que vai pensar, né, parar pra pensar, será que eu devo mesmo matar, né? Se eu matar, né, pode acontecer alguma coisa comigo. Será que é bom realmente eu matar, né, aquela pessoa? E o superego é aquele que já vai te frear, que vai dizer não mate, porque se você matar, você vai estar infringindo a lei, você vai ser presa, ele já vai te ajudar a pensar nas consequências, tá? Então o id, coloquei essa imagem aqui para ilustrar, é como se ele fosse o diabinho, né? O ego é como se fosse já aquilo que eu sou mesmo já, né, que vai pensar, né? E o superego é como se fosse um anjinho, né? Aquele que vai te frear para que você não faça algo de errado.
A divisão entre o normal e o patológico é tênue. Entretanto, a normalidade ela possui 3 características importantes. Essa primeira característica, flexibilidade, foi algo que a gente falou em algumas aulas anteriores, né? Que para que uma pessoa ela seja considerada, né? Que ela esteja dentro da normalidade, ela precisa ter essa característica na personalidade dela, que é a flexibilidade. Eu preciso aprender a ser flexível, né? Com tudo, né, na nossa vida. Só que tem momentos que às vezes a gente tem essa dificuldade, tá, gente? Então, a flexibilidade, a alegria e a autoestima são 3 características importantes da normalidade, tá bom? Então, prestem bem atenção aqui nesse slide, tá bom? Ele é muito importante, pode cair na prova. E essas 3 instâncias também, com certeza, vão cair na prova. O id, o ego e o superego. Como as classificações dos transtornos mentais são complexas, a gente vai salientar as 3 principais estruturas dentro da psicopatologia, que são a neurose, a psicose e a perversão. Eu gostaria só de, desde já, né, falar para vocês que as personalidades que a gente vai ver mais adiante, gente, pode ser que vocês se identifiquem, tá? Com algumas características, tá? Pode ser que vocês tenham traços dessa personalidade, mas aqui a gente vai falar delas a respeito da psicopatologia já, né? Quando que uma estrutura de personalidade já passa a virar um transtorno, né? Quando ela começa a trazer muitos prejuízos, né, para a vida do indivíduo. Neurose. Na neurose, a função materna e paterna foram bem exercidas. A pessoa neurótica, ela reconhece que está doente, embora não possa associar os seus sintomas com um conflito emocional óbvio. Não gosta da realidade que vive, mas ela se adapta a ela da sua maneira. O neurótico sofre de reminiscências, quer dizer, o que ele passou no passado, ele sofre no presente e ele atualiza no presente. Então, dentro da neurose, a gente tem a neurose obsessiva-compulsiva, a neurose histérica, a neurose fóbica e a neurose hipocondríaca. Então, gente, aqui nessa estrutura, né, que é a neurose, uma pessoa que tem, né, essa personalidade é uma pessoa que ela, às vezes, ela não dá conta, né, da sua própria realidade de vida, mas ela tenta se adaptar, né? Então, por exemplo, uma pessoa neurótica, ela até reconhece, né, que ela está doente, mas às vezes ela tem dificuldade de associar, né, aquela doença que ela tem com algum problema emocional, porque a maioria das doenças, elas têm não só causas biológicas, mas tem também, principalmente, causas emocionais, né? E atualmente já tem muitas doenças que são psicossomáticas, né, que são de ordem emocional, né, que o ser humano não, se ele não se tratar, né, vai só piorando, né. Então, a pessoa neurótica é uma pessoa que ela ficou meio que presa, tá, gente, no passado, em traumas, e aí, às vezes, ela pega situações lá do seu passado, ela acaba revivendo com outras pessoas no presente. Por exemplo, uma pessoa uma mulher que foi abusada quando ela era criança, por exemplo, né, por um homem. Então, talvez ela cresça com dificuldade de se relacionar com alguém da figura masculina, né, porque às vezes ela transfere aquela pessoa que abusou dela no passado para as pessoas do presente. E às vezes, quando ela não consegue superar nem elaborar esse conflito, né, esse trauma, ela acaba revivendo isso no presente. Neurose fóbica. O sujeito exterioriza sua angústia através das fobias, que é resultante da fixação da angústia sobre uma situação ou objeto. O neurótico fóbico, ele aproxima-se do sujeito angustiado, porém mantém um comportamento de evitação do objeto que teme, como meio para escapar da sua angústia. Então, na neurose fóbica, é como se o sujeito ele ficasse fixado nessa angústia dele, né, sobre uma determinada situação da sua vida ou sobre um objeto, e esse objeto pode ser uma pessoa, pode ser um animal, pode ser locais, ambientes, tá bom, gente? E aí, quando ele se aproxima disso, ele sente essa angústia, essa fobia, esse medo, né? E aí ele acaba tendo esse comportamento de evitar, né? Neurose obsessiva. Na neurose obsessiva, há também voltas e voltas ao redor do problema.
Mas na neurose obsessiva, o que notamos mais frequentemente é a tentativa de organização, de organizar as coisas ao redor para tentar não pensar no que é realmente o problema principal, né? Então, pessoas neuróticas obsessivas, elas são pessoas que elas sofrem do pensamento. Por quê? Porque são pessoas que pensam demais, né? Que elas sofrem, né, gente? Resumindo, elas sofrem com os próprios pensamentos, porque elas não conseguem descobrir a causa do seu problema ou fogem, né, do seu problema, fogem de pensar realmente sobre o problema, sobre uma solução. E são pessoas extremamente organizadas, que se algo sair ali do contexto dela, sair da ordem que ela planejou, é o fim para essa pessoa, tá? Então, a forma delas de querer organizar as coisas demais, né, ao seu redor, isso demonstra que ela está desorganizada psiquicamente, que ela faz isso, né, do lado de fora, porque ela não entra em contato com a própria desorganização interior. Neurose histérica. Na histeria, a reclamação dá voltas e voltas sobre o problema. É como se a pessoa nunca conseguisse chegar ao ponto sobre o qual ela quer falar mesmo. O seu desejo é sempre insatisfeito, como se a pessoa procurasse alguma coisa, seja um objeto, seja uma relação amorosa, para satisfazer. Mas nunca a satisfação aparece, a reclamação é sem fim. Um tempo atrás eu atendi uma paciente, né, que eu não posso, né, falar o nome por questão de ética, tá? Mas eu tinha uma paciente que ela tinha essa estrutura de personalidade, gente. E assim, ela tinha uma vida... Assim, ela tinha muitos traumas, né, do passado dela, né? Questões de rejeição, né? Ela tinha todo um histórico, assim, bem triste, sabe? E aí ela tava noiva de um rapaz e ela trouxe pra sessão que ela não tava entendendo o que tava acontecendo, porque ele era tudo aquilo que ela queria, né? Ele tinha as características que ela queria, né? Ela se sentia atraída por ele e tal, e ela disse que eles estavam há um tempo já sem ter, né, relação, e ela disse que não entendia o porquê, né? Mas ela sentia tipo que faltava alguma coisa, né? Porque estava tudo certo, ela trabalhava, né? Ela fazia faculdade, estava concluindo também o curso dela. Ela tinha uma vida estável. E aí, eu lembro que em uma sessão, né, eu depois de fazer uma análise sobre todas as falas dela, né, eu percebi que ela sempre estava insatisfeita, né? Nada estava bom para ela. E em uma das sessões eu dei esse feedback pra ela, né? Falei, fulana, você pega pra pensar que você sempre tá insatisfeita com tudo, né? Que nada tá bom pra você, né? Que sempre falta alguma coisa. E aí depois disso ela não voltou mais, ela entendeu, né? Como que ela funciona, né? Que realmente era isso que ela tava vivendo. E depois disso ela não voltou mais, né, gente? Porque ela teve um insight, ela entendeu onde que estava a raiz do problema dela. Tem aqui um exemplo nesse quadrinho, vou ler pra vocês. Diz assim: por favor, me fala o que foi dessa vez. O rapaz perguntando pra moça, né? E aí quando ela vai falar, ela diz: você me salvou nos contatos do seu celular com o meu nome. E ele achou que era uma coisa grave, né? Mas pra ela era, né? Então, uma pessoa neurótica é uma pessoa que ela é bem dramática, tá, gente? É uma pessoa que é bem carente, assim, tá? Obsessiva compulsiva. A pessoa com personalidade obsessiva é excessivamente aciada, pontual e de confiança. Ela costuma conferir tudo o que faz, muitas vezes ela tem rituais. Tá, gente? Então, uma pessoa obsessiva compulsiva é uma pessoa que está sempre limpinha, né? Sempre bem arrumada, uma pessoa que chega sempre no horário, é uma pessoa que transmite confiança. E ela tem, digamos que esses rituais, né? Às vezes a pessoa vai dormir e checa. É normal, às vezes a gente checar, ver se a porta está fechada, janelas para sair dormir, mas a pessoa obsessiva compulsiva, ela vai fazer esse primeiro ritual dela, ela vai fazer a primeira vez, ela vai deitar para dormir, ela vai pensar se ela realmente fechou, ela vai lá e volta, ela deita, ela vai lá e volta de novo para checar, ver se ela não esqueceu alguma coisa, uma panela no fogo, alguma coisa. É uma pessoa que tem esses rituais, digamos assim. Ela não gosta de mudança,
e fica contrariada com qualquer alteração em sua rotina. Então é uma pessoa bem rígida, tá, gente? Que detesta mudança. Possui a moral muito rígida, principalmente com relação a regras e horários. Gente, vocês estão me ouvindo aí? Sim. Sim. Tá bom. Sim, estamos ouvindo, professora. Ah, tá. Que bom. Obrigada. Ela possui uma moral muito rígida, principalmente com relação a regras e horários. Então, a pessoa obsessiva, gente, ela é uma pessoa de se admirar, né? Que a gente admira, uma pessoa que ela é bem organizada, né? Que é limpinha, que chega no horário, que faz tudo bem direitinho, né? De uma certa forma, uma pessoa obsessiva compulsiva, ela tem como característica principal a rigidez. O problema dessa pessoa, né, que já gera uma patologia porque ela é rígida demais com ela mesma e com os outros, e isso acarreta um grande sofrimento para ela e para as pessoas ao seu redor, tá? Professora, eu sou um pouco rígida, professora. Eu sou um pouco, mas é assim, mais com meus filhos, né? Eu tenho 2 filhos já, homem formado já, e tenho um filho de 12 anos. Eu sou muito rígida nessa parte de termos de amizade, de sair, vai para onde vai, horário que chega, com quem vai. Eu sou muito rígida nesse ponto. Porque sempre falei para meus filhos, você sempre tem que obedecer o que eu falar, porque a sua amiga sou eu, né? Seus amigos estão andando com você. Então é comigo ou não é comigo. Eu mando e você obedece. Até hoje eu tenho um filho que tem 30 anos e tenho outro com 27 e o de 12. Mas eu sou rígida. Até hoje ele me obedece para bater o baco, para esculhambo com o filho, com nós. Eu sou rígida. Você é uma sogra ruim. Então, vamos lá, gente, continuando. Ela tem atividades compulsivas, como por exemplo, ela gasta demais dinheiro ou é muito avarenta. Então essa pessoa, ou ela vai gastar dinheiro demais, né, ou ela vai reter o dinheiro demais. Ela vai comer demais e ser obesa, ser muito organizada no sentido de ser perfeccionista. Ela gosta de sentir que tem um completo controle de si mesma e de seu mundo. Ela mantém as suas emoções sob controle e raramente perde a calma. O seu senso de humor é limitado. Parece que precisa controlar completamente o seu meio ambiente. Eu atendi também uma paciente que ela tinha essas características, né, gente? Né, e ela chegou na sessão, né, com a queixa de que ela estava muito estressada, né? E aí, ao decorrer das sessões, né, assim, analisando, ela tinha uma vida, assim, tranquila e estável, né? Ela fazia 2 cursos, né? Ela fazia Direito na UFAC ela fazia Direito na Uninorte e Letras na UFAC. Ela é uma vida, assim, bem intensa, né? Ela é muito estudiosa, muito inteligente, essa paciente. E aí ela não tá conseguindo entender a causa do estresse dela, né? E ela sempre reclamava de tudo também, só que ela não era histérica. Tinha alguns traços também, mas ela era mais obsessiva. E aí, ela chegou reclamando também do namorado dela, que o namorado dela era isso, era aquilo e tal. Dos pais dela também, sempre reclamava. E ela não conseguia ainda entender qual realmente era a raiz do problema dela, né? E aí, eu percebi que ela tinha esse traço, né, de personalidade e dei um feedback pra ela, né? Ela sempre reclamava de todo mundo, só os outros que eram errados e ela nunca estava errada. Eu perguntei pra ela, né, fulana, você já parou pra pensar que o problema pode não ser as pessoas? Que o problema pode não ser os seus pais, pode não ser o seu namorado, mas que o problema pode ser você? E aí ela ficou em silêncio, ficou calada e depois ela concordou, né? E depois disso ela também não voltou mais na sessão, porque ela entendeu, né, que o problema realmente estava com ela e não com as pessoas. Porque em toda a sessão ela só falava dos outros, mas não falava dela, né? Então era como se fosse uma fuga. Neurose histérica. Ela precisa sentir que é o centro das atenções. Um pequeno desprezo será encarado como um insulto mortal.
Uma palavra impensada tornar-se-á uma declaração de amor ou prova de que não é mais amada. Então, qualquer palavra que você fala para essa pessoa, ela vai entender ou que você ama ela ou que você odeia ela, porque ela interpreta do jeito dela. É uma pessoa, digamos assim, bem carente, que ela quer ter atenção para ela. Se chegar alguém tomando a atenção que era para ser dela, ela já sai de si, tá? Então ela é perfeccionista, só que no sentido estético, pois ela gosta de se sentir bonita, né, para seduzir as pessoas. Então a pessoa histérica, gente, é aquela pessoa que ela é perfeccionista no sentido estético, né? Não só falando na questão física do corpo, né, mas nas vestes, na forma como ela anda também. É uma forma assim, sabe, de seduzir, no falar. É um bom ator. Faz teatro em várias situações para dar a visão que está tudo bem. É muito bom consigo mesmo, pensando mais em si do que nos outros, e não se sacrifica pelos outros, por isso se permite viver mais. É decidido e seguro de si. Então a pessoa neurótica e histérica é uma pessoa que ela pensa mais em si, né, gente? É bem egoísta. Uma pessoa dessa aqui ela tem muita facilidade de dizer não, tá? Aí vocês imaginem aí duas pessoas histéricas, né, se encontram, né? Então dá choque, porque vai ficar aquela briga, né, entre quem tem mais atenção das pessoas, né? Enfim. Neurose fóbica. Uma das principais angústias do homem é o medo de ficar só, o medo da solidão. O que significa estar só? Para ser só, a pessoa tem que entrar em contato consigo mesma, ser independente, e para isso ela deve ter uma boa autoestima e saber lidar com os próprios sentimentos. A neurose fóbica se caracteriza pelo medo excessivo e evitação de algum objeto normalmente inofensivo. Os sintomas físicos são palpitações, taquicardia, falta de ar. E os psicológicos são sensação de vazio, sensação de desamparo, medo de ficar sozinho, culpa pelo fracasso e fragilidade. Então, uma pessoa, gente, que tem essa personalidade, né, que pode desenvolver um transtorno dessa personalidade, é aquela pessoa que ela tem um medo que a gente sabe, uma coisa é você ter um medo normal, outra coisa é você ter um medo excessivo que toma conta da sua vida, né? Então, nesse caso aqui, o centro da pessoa neurótica fóbica é o medo de ficar sozinha. Ela tem dificuldade de ter contato com ela mesma, ela tem problemas de autoestima. Uma pessoa fóbica, ela dificilmente ela tá bem, né, com ela mesma. Uma pessoa bem para baixo, sabe? Se sente inferior às outras pessoas também. Neurose hipocondríaca. Caracteriza-se pela preocupação com doenças imaginárias e outros sintomas corporais. Vou dar um exemplo para vocês de uma coisa que eu ouvi que eu nunca esqueci, né, na faculdade. Uma amiga minha, ela disse que tinha um amigo que ele era enfermeiro, e para onde todas as baladas que ele ia, gente, ele levava uma maletinha de kit de primeiros socorros com todos os remédios possíveis que ele fosse precisar, né? Então, se ele tivesse uma dor de cabeça, ele tinha remédio para dor de cabeça. Se ele tivesse com pressão alta ou pressão baixa, sei lá, ele tinha tudo, gente, né? Então, né, uma pessoa normal, ela pode até andar com um remédiozinho para dor de cabeça, né, na bolsa, mas levar um kit de primeiros socorros para balada, né, não era preocupação, não era nem com as pessoas, era com ele, né, de ter alguma doença, de contrair, sei lá, alguma doença, né, de acontecer alguma coisa com ele, né. Então a pessoa hipocondríaca, ela tem essa preocupação, gente, né, com doenças às vezes que nem existe, né, a pessoa às vezes tem uns sintomas, vai lá no Google, né, pesquisa o que pode ser, e a pessoa acaba internalizando e achando que ela tem aquela doença, sendo que ela nem foi ao médico. Psicose. O psicótico tem maior comprometimento psíquico, ele aceita os seus sintomas como reais e a partir deles passa a reconstruir o seu ambiente, recriando um mundo que somente ele pode reconhecer. Tem delírios e alucinações diversas e até distúrbios de percepção. Tem dificuldades afetivas, sexuais e nos seus relacionamentos. Acha que não precisa das outras pessoas porque ele delira e cria uma pessoa que seja ideal para ele. Né, gente? Então, eu cheguei a atender um paciente, né,
que tinha essa personalidade, né? Um adulto de 30 anos, que ele estava com tentativa de suicídio. Assim, desde a primeira sessão, gente, foi bem difícil atender ele, foi um desafio, né? Porque ele, pelas roupas que ele vestia, eu já comecei, né, a analisar, né? Ele ia sempre com o mesmo estilo de roupa, ele não se cuidava muito. E assim, tudo, eu não consegui concluir a anamnese porque ele não dava nem para organizar a anamnese, porque ele era muito desorganizado psiquicamente falando, né? E ele falava umas coisas assim sobre Deus, sobre o diabo, falava que a irmã dele tinha estuprado ele, e falava do pai que queria matar o pai, e era assim, bem pesado, sabe, gente? Ele, apesar disso, ele era muito inteligente, né? E ele até chegou a falar de um site que ele acessava na internet, que é Deep Web, eu acho. Eu não sei falar direito, alguma coisa assim. Que tem coisas assim, dizem, né, que tem coisas horrendas assim, né, nesse site, coisas que um ser humano assim normal não acessa, né, dependendo do conteúdo. Então, assim, foi bem pesado. Eu fiquei até com um bom tempo, assim, todas as vezes que eu atendi ele, eu não dormia direito, né, sei lá, você fica, tipo, com medo de ser perseguido por essa pessoa, porque a forma que ele falava comigo nas sessões, ele transferia pra mim essa irmã que tinha estuprado ele, que ela era loura, e na época que eu tava atendendo ele, eu tava loura, né, e assim, foi bem difícil. Algumas sessões ele ficava muito suado, ele transpirava e ele ficava, né, jogando o corpo assim pra frente e pra trás, e eu achei até que ele poderia surtar, né, em algumas sessões. E até que eu não consegui, né, dar continuidade, ele mesmo desistiu do processo, e eu também não quis, né, gente. Eu acho que a gente pode ser bem verdadeiro e autêntico também, né, se você vê que você não dá conta de atender determinado paciente. Eu, pelo menos, né, dentro da psicologia, eu não atendo, né, eu posso caminhar para uma outra pessoa, que tem pacientes que realmente, gente, não é todo mundo que tem capacidade para atender alguém com esse transtorno de personalidade, porque é um desafio muito grande. Esquizofrenia é a dupla personalidade ou personalidade múltipla. A pessoa com personalidade esquizoide, ela é tímida, acanhada e fechada. É emocionalmente fria, incapaz de se relacionar e formar amizades profundas. Faz muitas generalizações, como por exemplo, todos os homens não prestam, todas as mulheres traem. É irônico, debochado, busca um ponto fraco da pessoa para atacar, é rígido, de pouca brincadeira, e quando brinca através da ironia, né? Então, a pessoa esquizofrênica, ela é uma pessoa de dupla personalidade, gente, tá? Ela vive em um mundo assim bem desorganizado também, né? Uma pessoa fria, né? Tem dificuldade também de se colocar, né, no lugar das outras pessoas. Ela tem muita dificuldade nos relacionamentos, tá? Então, essas aqui são algumas características. O paranoide. A pessoa com personalidade paranoide é desconfiada de todos, e o delírio mais constante é o delírio de perseguição. Ela é sensível e também lhe falta senso de humor. Tem uma ideia superior de suas próprias habilidades, sendo difícil trabalhar com ela, pois ela é rígida e inadaptável e tem poucos amigos. Então, gente, uma pessoa paranoide, ela fala coisas assim como se fossem bem reais, sabe? Fala que estão perseguindo ela, sempre tem alguém perseguindo ela, né? O foco dessa pessoa paranoide é isso, achar que está sendo perseguida. Perversão ou psicopatia. Ainda é chamada de parafilias sexuais. O perverso, ele tem o objetivo de manipular o outro. Vive transgredindo normas e valores, como por exemplo a corrupção, né, gente? Então, gente, dessas pessoas que estão no meio da política, tem muitas pessoas com esse tipo de personalidade, gente, pessoas perversas, né? Quando a gente fala perverso, não está só relacionado à questão sexual, mas a questão de personalidade mesmo, sabe? Pessoas que têm prazer, né, em manipular as outras pessoas, em mentir, elas têm prazer em transgredir mesmo valores. O prazer delas está nisso, gente. Acha que ele é o melhor, que no mundo só há idiotas, né, e por isso ele nunca vai ser pego nas suas transgressões. Geralmente o prazer dele está não no ato errado em si, mas
fazendo o errado, ou seja, transgredir já lhe causa prazer, né? Então, repetindo, né? Uma pessoa perversa, o prazer dela está em transgredir, tá bom? Tá em fazer o que é errado, socialmente falando. E aqui tem alguns, gente. O sadomasoquismo. Uma pessoa com essa personalidade perversa, dentro do sadomasoquismo, ela sente prazer pela violência sexual. O exibicionismo. Os exibicionistas, eles são capazes de ereção e orgasmo quando se expõem a uma mulher desconhecida e amedrontada. O voyeurismo. Os espreitadores ou voyeurs, eles masturbam-se até o orgasmo enquanto observam uma mulher, homem desconhecida se despir. O indivíduo ele pode também fazer um telefone obsceno e atingir o orgasmo enquanto fala com uma mulher desconhecida. Fetichismo. Algumas pessoas são atraídas por objetos e não por seres humanos. São os fetichistas e o objeto de seu desejo sexual chama-se fetiche. Os fetiches mais comuns são roupas femininas, especialmente roupa íntima, sapatos, cabelos, seda, etc. Um fetichista pode ser capaz de ter relação sexual e atingir o clímax desde que possa fantasiar o seu fetiche. Dentro do exibicionismo, gente, que é aqui a segunda, né? Vou contar aqui um exemplo para vocês, né? Eu participei uma vez de um mini curso, né, de psicoterapia sexual, e o psicólogo que estava dando pra gente a palestra, ele era sexólogo, né? Ele trabalhava nessa área. E ele falou que em uma sessão ele estava atendendo uma pessoa, né, que era exibicionista, né? E era um homem, né? Era um homem que se cuidava, né, malhado e tal. E aí ele conta que na sessão, esse paciente, né, esse homem, ele simplesmente abaixou a calça e mostrou o órgão sexual pro psicólogo, né? E o psicólogo só olhou pra ele e falou assim, né, é só isso que você tem pra me mostrar? Né? Então, na mesma hora, ele caiu em si, né? Ele recebeu um feedback, né, de acordo com aquela característica que é o próprio adoecimento dele, que é o exibicionismo, né? E é isso, gente. Essas são as estruturas de personalidade. Não se preocupem com a questão das estruturas, tá? De neurose, psicose, perversão. Eu passei pra vocês aqui mais pra vocês conhecerem, tá bom? Né? Porque vocês podem atender pessoas que tenham esses traços de personalidade e vocês já vão saber identificar. E o que eu vou cobrar mais de vocês são as características da normalidade, tá? E o id, o ego e o superego, tá? Qual a característica básica de cada um deles. Alguém tem alguma dúvida, gente, com relação à aula de hoje? É característica do que, professora, que a senhora falou? Da normalidade. Que é essa aqui, ó. Flexibilidade, alegria e autoestima. São as 3 características da normalidade. Muito boa aula, professora. Agora a gente vai ver a questão. Todo mundo fez o exercício, gente? Sim. Tá, vamos lá pro primeiro exercício. A flexibilidade, o que mais, professora, que eu estava anotando aqui? Alegria e autoestima. Tá bom. Tá, gente. Aí no exercício de fixação da primeira aula, né? Tem uma perguntinha, né? O que é psicologia e por que ela é importante para a sua profissão? Né? O que vocês colocaram aí? Vamos um de cada vez, tá, gente? Se o colega estiver falando, você deixa, senão você passa para uma outra, depois que ele terminar de falar, você pode acrescentar alguma coisa, tá bom? Quem quiser responder, fica à vontade. Professora, não sei se está certo, mas eu coloquei que é as maneiras de lidar uma com as outras, com relações interpessoais, de lidar com outras pessoas de forma adequada às necessidades de cada uma e às exigências da situação. Tá, a tua resposta tá correta, tá bom? Essa tua resposta, tu tá me respondendo por que ela é importante pra tua profissão, né?
Só que aqui no exercício eu perguntei o que que é a psicologia, né? Eu fiz duas perguntas em uma, né? O que que é a psicologia e por que ela é importante. No teu caso, tu já respondeu a segunda, né? Qual a importância dela, né, para tua profissão. Mas aí eu queria só que tu acrescentasse aí que ela é a ciência, tá até no primeiro slide, tá? Que ela é uma ciência que estuda o comportamento, que o motiva, estuda os processos psicológicos. E aí tu deixa o restante da tua resposta aí que tá correta, tá bom? Ok, gente? Alguém quer comentar? Peraí, professora, eu tô lendo uma coisa e aí tem outra. Peraí. Professora, aí não foi esse exercício, não. O meu Foi não, Professora, professora, foi outra. A professora, pergunta da assim, número 1 foi o que é competência interpessoal, não é isso, pessoal? na Ó, verdade, eu eu tenho um acredito exercício aqui que tem o que são habilidades sociais e o outro começa com o que é competência interpessoal. Esse exercício aí eu não que tenho, não. eu já ia falar que eu só tô com esses dois exercícios também, a não ser que tenha passado batido, assim, eu não vi ele. Eu não vi. Eu procurei agora aqui no grupo achando que eu tinha esquecido, mas eu não achei, não. Não tá não aí no grupo? Não, eu tenho dois exercícios. Eu também, só tenho os dois, mas não esse daí eu não tenho, ó. É, eu Eu fiquei só achando tenho estranho. um. O outro a professora passou na aula de ontem, foi. Não, não Não. passei não. Então vamos lá, gente. Vou o segundo exercício. Ah, mas tá slide. Esse segundo vale ponto, professora? Ou só Não. pra gente aprender? Não, é só pra ajudar vocês mesmos pra prova, tá? Ah, tá bom então. Professora, isso que é psicologia não jogou no grupo, não. Tá bom. Então deixa Tá? pra lá. Ai, eu tô atrás aqui. Esse aqui acho que é só o slide. É o 2, professora. Tá, leiam aí a pergunta. O que são habilidades sociais? O que vocês colocaram? Coloquei são expressões de atitudes, desejo, opinião, direitos do indivíduo. Esse exercício eu não tenho, não. Esse foi o primeiro. Tá no grupo, professora? A minha resposta eu coloquei assim, ó. É o conjunto de comportamentos que as pessoas possuem para se comunicar ou expressar de forma saudável sem causar mal-estar no outro. Tá correto também. No slide tem três conceitos, né? Tem um que fala que é uma classe de comportamento no repertório individual, né? Deixa eu ver aqui. São classes de comportamentos sociais de repertório individual. Expressões de atitudes, desejos, opiniões ou direitos do indivíduo. E o terceiro, que é comportamentos verbais e não verbais que utilizamos para uma comunicação efetiva com outras pessoas e que são governados pela cultura, princípios pessoais e atitudes, continuando a mudar ao longo da vida. Isso, tá correto. Gente, não precisa necessariamente vocês escreverem tal qual tá no slide. Vocês podem desenvolver com as palavras de vocês, para não ficar tão difícil, tá? Tá, a segunda pergunta é: as habilidades sociais, elas estão pautadas nos direitos humanos. E o que diz o artigo 1? Todos os seres humanos nascem livres e iguais, têm dignidade e direitos, são dotados de razão, consciência e devem agir em relação uns aos outros com espírito de fraternidade. Isso mesmo, correto. 3. Cite pelo menos 3 direitos que todo ser humano tem. O que vocês colocaram aí? Ser respeitado e tratar igual para igual. Dizer não sem se sentir culpado e mudar de opinião. Tá correto. O que é empatia e qual a importância dela?
consiste em tentar compreender sentimentos e emoções, procurando experimentar de forma objetiva e racional o que sente com outro indivíduo. O que sente o outro indivíduo. Certo. Existem 3 categorias, né, de comportamentos estudados e habilidades sociais. Cite e explique cada um deles, que é o... Quais são, gente, os 3 tipos de comportamento? É o assertivo, o passivo e o agressivo. Isso. Se vocês pudessem resumir uma característica de cada um, como é que vocês resumiriam? Eu diria que o assertivo é o comportamento apropriado, né? Em que não causa danos nem na pessoa, nos direitos alheios, nem no nosso. O passivo é um comportamento onde o indivíduo ele age com insegurança, né? Ele pode ferir os seus próprios direitos, porque ele não tem coragem ele não tem coragem de se expressar, né? Com medo de desagradar o próximo. E o agressivo é o comportamento negativo em que a pessoa sempre acha que tem razão. Ela fere de forma... ela fere o direito do próximo, causando injúria de forma inapropriada, né? Intencionalmente ela causa injúria. Tá certo. Quais as vantagens da assertividade? Diminuir a ansiedade, estresse, doença, Isso, tá correto. melhorar a autoestima, O que melhorar as relações, trabalho, essas coisas. O que pode dificultar a empatia, gente? A individualidade, a intolerância com o próximo e o excesso de preocupação consigo próprio. São alguns dos vários fatores que podem dificultar a empatia. O egoísmo, Isso. Muito bem. egocentrismo também. Correto. Vamos abrir lá outro exercício, né? Tá, o que é competência interpessoal? É a habilidade de lidar eficazmente com relações interpessoais, de lidar com outras pessoas de forma adequada às necessidades de cada uma e às exigências da situação. Isso, tá correto. Juliana pareceu a moça do Google, né? É verdade, quando a gente coloca lá, né? O que é competência interpessoal? Começa a falar. Vamos lá. Para lidar eficazmente com relações interpessoais, são necessários 3 critérios. Quais são eles? Percepção da situação, habilidade de resolver problemas interpessoais e ter solução. Forma que as pessoas envolvidas continuem trabalhando juntas eficientemente. Isso, tá correto. Pode para isso. Tá bom. A habilidade de lidar com situações interpessoais, ela engloba várias habilidades. Cite 3 habilidades necessárias. Flexibilidade perceptiva, comportamental, capacidade criativa para soluções e propostas menos convencionais. E dar feedback. Tá correto. E o que é feedback? O feedback ele é usado para expressar um ponto de vista. Eu coloquei só isso. Usado para expressar um ponto de vista. Avaliação, né? Comentário. Negativo ou positivo. Eu coloquei, o feedback é um retorno com a pessoa da outra, com o intuito de orientá-la sobre uma ação, comportamento ou desempenho, seja ele individual ou grupal. Pode ser também, tá correto, tá? No slide que eu passei pra vocês fala que é uma capacidade, né, de dar e receber opiniões, críticas, sugestões sobre as nossas atitudes, comportamentos, tá?
Se vocês Sei que eu colocarem- coloquei, professora. Uhum. Se vocês quiserem complementar, colocando que o feedback ele é uma arma poderosa, né, para ajudar a melhorar e tal, pode ser também, tá? Vamos lá. Existem 3 tipos de feedback. Quais são eles? Construtivo, positivo e negativo. Certo. Sobre a aula de ontem, gente, vocês têm alguma dúvida? Eu não, assisti 2 vezes já. Na verdade, eu nem assisti ainda, professora. Eu vou ter que assistir, aí não tenho como comentar agora. Tá, a de ontem é um complemento, tá, gente? Agora eu vou explicar pra vocês o trabalho de vocês, tá? O trabalho de vocês é o seguinte. Vocês vão escrever pra mim um texto, tá? Pode ser digitado ou manuscrito, mas se for manuscrito, eu quero que vocês escrevam uma letra legível, tá? Que pode tirar a foto e me mandar. Vocês vão explicar o que é competência interpessoal no texto e qual a importância dela para o técnico em radiologia, tá? Quero que vocês desenvolvam, no mínimo vai ser uma folha, tá? E vocês vão me entregar dia 10 junto com a prova de vocês, até às 18 horas, tá bom? Ok. Tá bom? A prova eu vou enviar dia 9, tá? E aí vocês vão me enviar no dia 10 as respostas, o gabarito de vocês, tá? Professora, essa página aqui do trabalho a senhora vai mandar no grupo, né? Vou mandar essa página aqui do trabalho, explicando. Vou mandar o slide de ontem, o slide de hoje, tá? Tá bom. E aí na nossa última aula, deixa eu ver aqui quando é que vai ser. Eu vou fazer tipo uma revisão com vocês, como eu tô fazendo agora, tá? Deixa eu ver aqui o cronograma. A gente ainda tem um conteúdo segunda e um outro conteúdo na terça. E aí na terça é a revisão, tá bom? Tá bom. Então é isso, gente. Boa noite pra todos.